Fala galera do nono ano, aqui é o professor Edward, seu professor de história, e a real é que a Revolução Francesa complicou tudo, porque era muito mais fácil quando só tinha um rei que mandava e os súditos que obedeciam. Agora é um monte de coisa de política pra gente tentar entender. A importância de estudar todos esses sistemas políticos e formas de governo é porque isso permeia a nossa vida atual e isso também vai aparecer em vários dos conteúdos que vocês vão estudar ao longo do nono ano. São conceitos, são ideias de formas de organizar um país, um estado, nação, que marcam a nossa história contemporânea e que são muito atuais até hoje, se discute todo dia nos noticiários e modifica a vida de vocês. Então, desde que lá na Revolução Francesa se passou a Tramontina no pescoço dos reis, e também, assim como se dividiu o rei em dois, se dividiu o poder dele em três, em executivo, legislativo e judiciário. No caso do rei, se dividiu ele, o corpo da cabeça, né? No caso, só em duas partes. Mas desde então que se dividiu o rei em executivo, legislativo e judiciário, as pessoas tentam encontrar formas de conciliar melhor os desejos e interesses de cada um. Porque, embora se more no mesmo país, as pessoas têm interesses e crenças e formas de organizar suas vidas diferentes umas das outras. Então, grupos que acreditam em coisas mais ou menos semelhantes se unem para defender os seus interesses. Ainda durante a Revolução Francesa, no período em que o rei ainda estava tentando se conciliar com aqueles revolucionários, ocorreu a Assembleia dos Três Estados, que eu falei para vocês lá na aula de Revolução Francesa, onde se unia quais eram os três estados, né? A nobreza, o clero e o povo. Esses três estados, eles sentavam numa assembleia que era redonda, assim, em formato redondo, um círculo, que no alto tinha o rei, que meio que mediava tudo, e os outros grupos se distribuíam conforme os seus interesses. Nessa assembleia, principalmente da Revolução Francesa, os grupos se dividiram à esquerda do rei, aqueles que queriam mudanças mais drásticas, aqueles que queriam realmente tirar o rei do poder e mudar a forma como as coisas aconteciam. E à direita ficaram aqueles mais que queriam conservar como as coisas estavam, deixar o rei ali, às vezes mudar uma lei ou outra, tirar algum poder do rei, mas manter as coisas mais ou menos da mesma forma. E assim se criou dois grupos políticos, duas formas de categorizar a política que sobrevivem até hoje, que é os de esquerda e os de direita. E a definição é basicamente a mesma. Quem é de esquerda são aqueles inconformados, que querem mudar as coisas do jeito que elas são, querem mudar não para voltar ao que era antes, mas para ser uma coisa nova, para ser algo que ainda não foi, algo que ainda não existiu, que era o que queriam os revolucionários na Revolução Francesa, tirar o rei e construir um governo só do povo. As pessoas são de esquerda. Já as de direita, elas querem conservar as coisas como elas são. Elas não acham que as coisas estejam ruins. Talvez precisem de um ajuste ou outro, mas que no total, na forma geral da coisa, elas podem continuar sendo do jeito que são. Elas são mais conservadoras. Isso existe até hoje. Se você acompanha redes sociais, questão de política, se ouve muito esses dois termos. Pessoas que são de esquerda, pessoas que são de direita. Talvez querem, às vezes isso é possível também, os de direita, eles querem uma mudança, mas mudar para voltar a ser como antes. Existe, por exemplo, no Brasil, um movimento que quer a volta da monarquia, a volta do rei. Isso é um movimento de direita, que quer uma mudança, que quer modificar o jeito que o Brasil é governado, mas para voltar ao passado, voltar ao que era feito antigamente. Sobre os conceitos que eu falei na aula passada, eu não deixei bem claro uma coisa. Esses conceitos, geralmente, eles não existem sozinhos. Eles se juntam com outros. Então, existe a junção do nacionalismo com o liberalismo, existe nacionalismo com comunismo, comunismo com liberalismo.
sistema de governo único dificilmente existe, não existe paralelo na humanidade. Geralmente eles unem aspectos de um com aspectos de outro, certo? Expliquei separado na aula anterior para deixar mais claro os conceitos. O que é o nacionalismo, o que é o liberalismo, o que é o comunismo, quais as ideias que eles defendem. Mas geralmente num governo eles misturam um pouco de cada coisa. Então aquela imagem que eu coloquei ali na atividade para vocês, aproveitar ela para explicar o que é cada um aqui. Uma república é o que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo. Boa parte dos países do mundo são assim. É um país onde tu pode escolher livremente qualquer cidadão para ser eleito para um cargo político, tanto no executivo como no legislativo. O executivo, lembrando, é aquele que executa, como os presidentes, governadores e prefeitos. O legislativo é aquele que cria as leis, que são os deputados, os vereadores, os senadores. O legislativo faz as leis para o executivo cumprir, certo? Ou não cumprir, também pode ser que o executivo se negue a cumprir. Mas quem faz as leis num país é o legislativo. O executivo só executa, ele cumpre. A república, desculpe, ela vem da palavra res publica, do latim, quer dizer coisa pública, coisa do povo. Ou seja, é um país que o povo comanda, certo? Os líderes são escolhidos entre votos de todos os cidadãos também, votos livres. E a democracia pode ser presidencialista, com um líder máximo, um presidente, ou parlamentarista, onde tu não tem presidente e o que existe, na verdade, é só o legislativo, que acumula a função de executivo, e o líder desse legislativo é o que vai representar o país. Geralmente, numa democracia parlamentarista, ele é representado pelo primeiro-ministro, que faz mais ou menos, ele não tem tanta força como, mas faz mais ou menos a função de presidente. Também temos a monarquia parlamentarista naqueles países que não eliminaram o rei, mas deixaram ele ali basicamente só de decoração, decorativo. Ele só existe porque é uma tradição e tal, as pessoas gostam de ter um rei lá, uma família real, acham bonito, mas ele não cumpre muitas funções assim, que é o caso da Inglaterra e é o caso da Espanha hoje. O rei está ali só por estar, ele é consultado às vezes pelo político, mas na prática ele não atua muito. Existem também as ditaduras. Ditadura geralmente é quando um grupo insatisfeito toma o poder e se coloca como os reais governantes daquele lugar e não permite mais eleições. Geralmente os países, quando passam por momentos conturbados, eles têm um golpe que impõe uma ditadura. Foi assim com o Brasil em 2 oportunidades e foi o que aconteceu com hoje a Coreia do Norte e a China. E geralmente em ditaduras nós temos muito forte um elemento que eu falei na aula passada, que é o nacionalismo. Geralmente as ditaduras elas se valem desse discurso de que não, nós vamos defender o país contra inimigos externos ou contra inimigos internos que estejam no próprio país, vamos defender o verdadeiro Brasil, ou o verdadeiro argentino, ou o verdadeiro, enfim, a verdadeira nação, a nação do jeito certo, que existem pessoas que querem derrubar os valores do Brasil e tal. Então, um discurso bem forte, nacionalista, se usa de pretexto para impor uma ditadura, que aí geralmente corta as liberdades das pessoas, julgando que é um momento de exceção, um momento que as pessoas não podem ter tanta liberdade assim, porque o país está passando por uma crise. E temos uma ditadura piorada, que é o totalitarismo. O totalitarismo, além dele ser nacionalista, ele estipula que aquele país é o líder máximo de todos os outros do mundo. Esse é o totalitarismo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Alemanha nazista. Geralmente ele se baseia numa figura muito carismática, que sabe falar muito bem, se expor muito bem. É o caso de Adolf Hitler e de Mussolini, que foram os governantes, respectivamente, da Alemanha nazista e da Itália fascista. E tem um projeto de eliminar todos os outros povos que eles consideram inferiores e impor um governo liderado por esse país supostamente mais forte no mundo inteiro. Esse é o totalitarismo, onde
todos os poderes, o poder total fica concentrado numa pessoa quase um deus superior e que subjuga todos os outros. Mas independente de qualquer desses sistemas de governo, eles são baseados num documento que surgiu também na Revolução Francesa, que é a Constituição. A Constituição são as leis básicas de qualquer país, as leis que definem o que aquele sistema de governo é, o que aquele país é, certo? Um país pode ter várias constituições ao longo da sua história. É o exemplo do Brasil, por exemplo. O Brasil teve várias constituições, as leis foram mudando, mas também pode ter uma constituição só ao longo de toda a sua história. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que desde 1800 tem uma constituição só. São as mesmas leis ao longo de toda a sua história. Então aqui, pessoal, na atividade dessa semana, é quase um liga-ponto, sabe? Aquele que tu liga com o outro do outro lado de acordo com a definição. Vocês vão ver as definições lá de cada um desses sistemas de governo e vão marcar em qual eles se encaixam aqui. Por exemplo, o totalitarismo se encaixa nesse daqui? Ou se encaixa nesse daqui? No que vocês acharem que se encaixa, vocês vão marcar a bolinha ali no Google Forms, certo? Vamos clicar nela. E assim para todos. Cada um se encaixa em apenas um. Não tem como tu marcar mais de um para cada sistema de governo. Então, para a República vocês vão marcar um, para a ditadura vocês vão marcar um, e assim por diante. Na 2, também uma questão de marcar. Apenas sobre a definição do que é uma Constituição. É isso, ou é isso, ou é isso, ou é isso aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi a atividade dessa semana. Se você ficou com alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, que eu te respondo rapidinho. E até a semana que vem. Tchau, tchau.